Queridos irmãos, estamos nos aventurando a contemplar as maravilhas de Deus através dos seus santos anjos. Todos nós estamos, sobretudo em nossos dias, acostumados a ver, a ouvir sobre guerras, rumores de guerra. Atualmente estamos preocupados por causa da guerra na Ucrânia, por causa da guerra na faixa de Gaza. Porém, existe uma guerra que as televisões não noticiam. Uma guerra que não é, de modo algum, conhecida pelos meios de comunicação. É uma guerra que é descrita pela palavra de Deus. Essa guerra que nós lemos no capítulo 6 da carta aos Efésios, com o qual já estamos todos habituados, em que o apóstolo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Com efeito, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados nos ares. São Paulo diz, no capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Portanto, nós estamos, pela palavra de Deus, informados de que existe uma guerra e de que existem armas à nossa disposição para esta guerra. Porque todos nós precisamos saber disso. Nós precisamos entender que muitas coisas que estão acontecendo do lado de fora são apenas sintomas de algo mais profundo que está acontecendo de maneira invisível. De uma guerra espiritual, uma batalha espiritual que está acontecendo à nossa volta. Eu estou aqui com as obras completas de um carmelita chamado o Beato Francisco Palau. Em muitos de seus escritos ele diz: o inimigo do gênero humano, tamquam leu rugens circuit, querens quem devoret, como um leão a rugir nos circunda procurando a quem devorar. Sobre isso nos avisa o apóstolo, e Pio IX, em seu discurso de abertura do concílio, acrescenta: acometeu e persiste acometendo a Igreja Santa, com raiva e furor, constituído cabeça de uma formidável propaganda de ímpios. Acometeu, nos diz o Papa Pio IX, já se deu ao assalto, acomete. Romperam-se as hostilidades. A guerra já é um fato histórico, e é uma guerra horrorosa, porque nela jogam de uma parte todos os poderes políticos da terra coligados com as potestades do inferno, e de outra todos os elementos e forças católicas reunidos sob um só príncipe visível, que é o Papa, invisível, que é Cristo. Ele cita Efésios 6 e depois diz: obedientes a estas prescrições que o céu nos dá, entramos armados no acampamento, não apenas como católicos, mas também como cidadãos. Em uma época em que o diabo, pai de todas as revoluções, teve a disfarçatez, a ousadia e a arrogância de apresentar
ao nosso solo pátrio, aquela mesma bandeira que, ondeando no empíreo sobre a cabeça de milhões de milhares de anjos rebeldes, tem um lenço de seda fina bordado com letras de ouro neste tema: revolução, guerra contra Deus. Ao revisar detidamente todo aquele vasto terreno onde o inimigo se apresenta visível no homem por uma espécie de encarnação, encontramo-lo fortificado e parapeitado no espiritismo, na magia maléfica, em corpos energúmenos e maleficiados. No choque damos o grito com o arcanjo Miguel: quem como Deus? Vistas e reconhecidas todas as suas forças, em atenção a que nos opunha e opõe uma resistência atroz e desesperada, acudimos aos armazéns onde a igreja tem depositado aquele terrível armamento de que nos fala o apóstolo: revestivos da armadura de Deus. Essas palavras foram pronunciadas no século XIX e hoje são mais atuais do que nunca. São Francisco Palau, o beato Francisco Palau, aliás, fala de uma tal ação de Satanás que existem homens que são como que o demônio encarnado. É terrível essa descrição que o beato Palau nos dá, mas é uma descrição realista, nada metafórica. Quando nós vamos à Bíblia e tomamos o livro de Jó, o livro de Jó abre as cortinas dos bastidores invisíveis de uma guerra que se manifesta na carne. Nós lemos, logo no início do livro de Jó, o que acontece. Certo dia, os filhos de Deus foram apresentar-se a Yahvé, entre eles também Satanás. Yahvé disse então a este: de onde vens? Acabo de dar umas voltas pela terra, respondeu ele. É ali que começa a desventura de Jó. Para testá-lo, Deus permite que Satã toque em tudo aquilo que ele tem. Em um só dia, ele perde todos os seus bens, seus animais, seus filhos. Depois, uma segunda vez, o Senhor autoriza Satanás a ferir Jó, dessa vez na carne. E ele adquire uma espécie de câncer de pele que o faz ter feridas terríveis. O livro todo praticamente transcorre com Jó nessa situação horrorosa. Mas por trás dos bastidores está Satanás. Hoje eu quero abrir os seus olhos, e eu peço ao Espírito Santo que abra os seus olhos, para que você comece a enxergar para além da sua visão física. Às vezes nós nos focamos tanto em inimigos visíveis, em seres individuais. É verdade que existem pessoas que são profundamente canalhas. Mas estas pessoas são usadas como um instrumento do maligno para te atingir. Quantas vezes nós estamos no meio de uma oposição espiritual? É como se o céu estivesse armado, o clima estivesse pesado, nós estivéssemos apreensivos, a alma como que aprisionada numa impossibilidade de ação. Um ambiente sinistro se manifesta aos nossos olhos.
E nós dizemos o que está acontecendo. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que esta guerra é um fato. Eu não posso escolher se eu estou numa guerra ou não estou numa guerra. Eu só posso escolher de que lado eu estou dentro dela. Todos nós estamos numa guerra terrível, em que cada dia o diabo se mostra de maneira cada vez mais clara. Vai tirando as suas máscaras. Nós começamos a claramente perceber quem ele é e o que ele está fazendo. Quanta perseguição aos ministros de Deus, à igreja de Deus. Impressionante. Ontem mesmo compartilhava num grupo da igreja uma notícia. Uma mulher que frequenta a feitiçaria decepou a cabeça do seu filho, de 5 anos, para Satanás. E depois tentou se matar, mas não conseguiu. Por que ninguém critica isso? Por que você não vai ver nas televisões uma denúncia desse tipo de prática religiosa, em que as pessoas sacrificam seres humanos, muitas vezes sequestram para finalidades rituais? Você não vai encontrar. Mas você vai ver nosso Senhor Jesus Cristo sendo ridicularizado, sacrários sendo profanados, igrejas sendo invadidas, o culto divino sendo banalizado. Você vai ver por todos os lados piadas contra Deus, encenações blasfemas contra Cristo e sua mãe. Você vai ver isso por todos os lados, numa grande passividade de parte da igreja. Não é neutro. Não existe laicidade. O que existe é ódio a Jesus Cristo. E este ódio toma forças de um hálito infernal que infecta as almas de todos os instrumentos de Satanás para continuarem levando por todas as partes o seu veneno mortífero. Há uma guerra acontecendo. Há uma guerra pelas almas, há uma guerra pelas nações. É muito interessante que o profeta Jeremias, na sua profecia, diz: toda esta terra será desolação e ruína, e por 70 anos estas nações servirão ao rei de Babilônia. Ele fixa o período de acordo com a inspiração de Deus, de que o cativeiro durará 70 anos. Acontece que 70 anos depois, está o profeta Daniel, um grande intercessor pelo seu povo. E a palavra de Deus diz: naqueles dias eu, Daniel, chorei por 3 semanas. Nada comi que tivesse algum sabor. Carne e vinho não entraram em minha boca, nem usei qualquer tipo de perfume até que se completaram as 3 semanas. Depois, certa mão tocou-me e fez-me ficar apoiado nos joelhos e nas palmas das mãos. Disse-me: Daniel, homem predileto, entende as palavras que eu te digo e fica de pé, pois agora fui enviado a ti. Enquanto ele assim falava comigo, tremendo, me levantei. Ele me disse: não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, humilhando-te na presença do teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e é por causa delas que eu vim. O principado do reino dos persas resistiu-me durante 21 dias. Mas Miguel,
um dos primeiros principados veio em meu socorro, e eu permaneci lá, junto ao rei dos persas. Vim, porém, para te ensinar o que vai acontecer ao teu povo nos últimos dias, pois ainda há uma visão para esses dias. Um pouco mais adiante, ele lhe diz: sabes acaso porque vim ter contigo? Agora devo voltar para combater contra o príncipe dos persas. Eu sairei, e logo o principado dos gregos virá. Ou seja, diante de Daniel, o anjo de Deus mostra os principados, os demônios, que governam a terra, que governam as nações. Queridos irmãos, nós não podemos ser tolos. Daniel está orando, Daniel está intercedendo. O anjo diz: a sua oração foi ouvida no primeiro dia, mas a resposta não chega porque há um demônio bloqueando a passagem. Há um principado bloqueando a passagem. O que diz o apóstolo em Efésios capítulo 6? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu soberano poder, pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os espíritos malignos, os principados, as potestades, os déspotas do mal, que estão nos ares. Às vezes você me diz: Senhor, eu estou orando tanto, eu tenho clamado, por que a resposta não chega? Você precisa focar um pouco em batalha espiritual. É necessário focar em batalha espiritual, mandar o demônio embora. É o que eu vejo aqui em nosso país hoje, tantas pessoas orando, mas eu me pergunto, estão orando do modo certo, estão combatendo? Onde estão os guerreiros? Onde a oração de guerra? Os céus estão carregados? Onde estão aqueles que vão limpar a atmosfera para que a graça chegue? No capítulo 21, aliás, do primeiro livro das Crônicas, se diz logo no versículo 1: Satã ergueu-se contra Israel e instigou Davi a fazer um recenseamento de Israel. Esse recenseamento é para quê? É um recenseamento que Davi estava fazendo para saber a extensão do seu exército humano. Quantas forças humanas ele tinha para lutar? O general do exército, Joabe, diz para ele: o que você fez desagradou a Deus, e ele golpeou Israel. Então Davi disse a Deus: cometi grande pecado fazendo essa coisa, mas agora perdoa o crime do teu servo, pois cometi grande estupidez. Então vem o profeta Gade, manda Davi escolher dentre 3 castigos: 3 anos de fome, 3 meses de fuga diante de teus adversários, com a espada de teus inimigos te alcançando, ou 3 dias sob a espada de Yahvé, com a peste na terra, e o anjo de Yahvé exterminando todo o território de Israel. Ele escolhe o último castigo, então vem trazendo o anjo da morte, a morte, até chegar em Jerusalém. Tudo porque Satã ergueu-se contra Israel e instigou Davi. Davi era rei de Israel. Entenda uma coisa: o diabo quer derrubar os líderes. O diabo quer conquistar posições de autoridade entre os líderes de todas as esferas. Se nós não nos posicionamos em oração,
recobrindo os nossos líderes, os nossos sacerdotes, os nossos pastores, o que vai acontecer conosco é que nós ficaremos dispersos como ovelhas que não têm pastor. Vocês sabem de que os padres têm mais morrido nos nossos dias? Em primeiro lugar, acidente de carro. Porque estão atendendo igrejas de um lado para outro. Em segundo lugar, suicídio. Por quê? O ataque infernal fragiliza de tal modo o psiquismo. E as pessoas exigem tanto, é cobrança de cima, é cobrança do lado, é cobrança embaixo. É o povo que cobra. São os superiores que cobram, são os irmãos que cobram. Que o demônio vai criando uma pressão psicológica em que o homem não aguenta. Depois é muito tarde para chorar, quando já não se pode fazer nada. Onde estão as coberturas de oração? Vejam, o primeiro cerco de Jericó foi celebrado na Polônia em 1978. Por quê? Papa João Paulo II foi eleito. Queria voltar à Polônia, visitar o seu país. Regime comunista, não queria de modo algum que ele fosse. Então, uma alma privilegiada recebeu de Nossa Senhora essa direção: faça 7 dias de oração ininterrupta diante do Santíssimo Sacramento em Jasna Góra. E assim se fez. Fizeram o primeiro cerco de Jericó na Polônia, e logo depois chegou a notícia, a viagem foi aprovada. João Paulo II foi à Polônia, sacudiu a Polônia, consagrou a Polônia a Nossa Senhora, ao coração doloroso e imaculado de Maria. A visita do Papa João Paulo II foi o primeiro grande passo para a derrubada do socialismo soviético, que culminou na derrubada do Muro de Berlim. Tudo começou com 7 dias de oração ininterrupta. Talvez você me diga, mas por que eu preciso rezar tanto? Será que eu tenho tanta importância assim para o diabo? Alguma pessoa, de repente, pode perguntar: poxa, mas que importância tenho eu para Satanás me perseguir tanto? A Epístola de Judas, no versículo 9, diz: o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo o corpo de Moisés, não ousou lançar contra ele a acusação de blasfêmia, mas apenas lhe disse: o próprio Senhor te repreenda. Ou seja, se o diabo estava lutando pelo corpo morto, pelo cadáver de Moisés, saiba, ele vai lutar muito mais pela sua alma. Você tem importância para Deus, mas você também tem importância para o inferno. Há uma disputa. Há uma luta sendo travada sobre a tua cabeça. E nós precisamos nos posicionar. O Senhor diz, através da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 26, algo que no nosso coração nos traz uma grande expectativa. Aquele cuja voz não abalou a terra, agora diz: ainda uma vez abalarei, não somente a terra, mas também o céu. O livro do Apocalipse diz no capítulo 12: houve então um combate no céu.
Miguel e seus anjos combateram contra o dragão, e o dragão combateu junto com os seus anjos. Ele, porém, foi derrotado, e eles perderam seu lugar no céu. Veja, queridos irmãos, esta guerra entre anjos e demônios, Miguel com os seus anjos, Satanás com os seus anjos, é uma guerra que está sendo travada, mas que vai culminar numa batalha final, cuja vitória é de Deus, e só pode ser dele. O que nós temos que fazer é nos posicionar juntamente aos santos anjos, sabendo que quando nós nos alinhamos com os santos anjos, nós estamos do lado do exército vencedor. Hoje é dia de Padre Pio, São Pio de Pietrelcina. São Pio foi um grande combatente, um homem que sofreu nas mãos do diabo, que visitava-o às noites e castigava fisicamente São Pio, como se fosse um cachorro, mordia, batia no seu corpo, muitas vezes aparecia disfarçado de superior da casa dele, disfarçado de uma mulher sedutora, disfarçado de uma pessoa qualquer, outras vezes de uma maneira terrível. E ele lutava, desde a sua infância, aliás, o diabo perseguia. Mas, ao mesmo tempo, São Pio tinha uma grande devoção ao Santo Anjo da Guarda. Ele já tinha visto o seu anjo da guarda na juventude. Mas não apenas isso. Ele sempre dependia da orientação do seu anjo. Por exemplo, vinham penitentes confessar com ele de todos os países do mundo. Ele não precisava de tradutor. Ele dizia: o anjo da guarda me traduz o que ele está dizendo. E o anjo da guarda me faz dizer para que ele entenda. E todos se confessavam, todos recebiam conselhos pela intermediação dos anjos da guarda. Ele dizia: quando você precisar falar comigo, manda o seu anjo me avisar. E isso acontecia, a tal ponto que, por exemplo, uma mulher que queria felicitar o Padre Pio pelo seu aniversário de ordenação sacerdotal, não conseguiu mandar um telegrama a tempo. Então ela se lembrou disso que dizia o Padre Pio e pediu ao seu anjo que fosse felicitá-lo. Dias depois, chega o telegrama da secretária do Padre Pio dizendo: o padre manda agradecê-la pela felicitação que a senhora lhe enviou. Era sempre assim. Muitas vezes saía um odor do corpo do Padre Pio, que era um odor muito característico. Era algo um pouco parecido com ervas, mas com flores, mas com fruta, com algo cítrico. Ninguém entendia exatamente o cheiro do que era, mas era um odor muito bom. E muitas pessoas que, por exemplo, tinham perdido a oportunidade de se encontrar pessoalmente com ele, quando chegavam em casa, sentiam em casa o cheiro do Padre Pio. E diziam: ele esteve aqui. Ele esteve aqui de que modo? Através do seu santo anjo. O anjo o transportava de um lugar para o outro. Ele não sabia se com o corpo ou com a alma, mas, por exemplo, no dia da canonização de Santa Teresinha do Menino Jesus, ele esteve na Praça de São Pedro, foi avistado por muitas pessoas,
sem ter saído de San Giovanni Rotondo. Eram essas pontes maravilhosas que o seu anjo lhe fazia. Os testemunhos são muitos. São tão abundantes que que foi seu coroinha, o padre Giovanni Siena, escreveu esse livro, Padre Pio e os Anjos. Ele vai contando vários testemunhos. Ele conta, por exemplo, o testemunho de um senhor chamado Atílio de Sanctis. Ele diz, a 23 de dezembro de 1949, antevéspera do Natal, resolvera eu ir de Fano a Bolonha buscar o meu terceiro filho, Luciano, aluno do colégio Pascoli. Comigo iriam minha mulher e os outros 2 filhos, Guido e João Luiz. Faríamos a viagem no meu carro Fiat e partiríamos às 6 horas da manhã. Acordei eu às 2 e não consegui mais pegar no sono. O resultado foi a má disposição física em que eu estava ao partir, enfraquecido pela insônia. Guiei até Forlì, onde, extenuado, cedi o volante a meu filho Guido. Uma vez em Bolonha, fomos buscar Luciano ao colégio, demos umas voltas pela cidade e às 2 horas da tarde resolvemos regressar a Fano. Guido tomou o volante, mas depois eu teimei em guiar de novo, pelo menos até as proximidades da cidade. Guido ia ao meu lado, atrás os pequenos falavam com a mãe. Ultrapassada a região de San Lázaro, senti maior fadiga. Pesava minha cabeça e fechavam-se os meus olhos. Quis deixar o volante, mas Guido adormecera e não tive coragem de o acordar. Lembro-me de ter feito uns zigue-zagues. Do mais que aconteceu, não tenho a menor ideia. A alturas tantas, retoma a consciência, despertado subitamente por um ruído ensurdecedor, como se eu tivesse carregado a fundo no acelerador. Olhei para a estrada e vi que estávamos a 2 quilômetros de Imola. Desnorteado e em sobressalto perguntei, como é que o carro pôde avançar? O que foi que aconteceu? Digam lá, não aconteceu nada? Enquanto assim fazia perguntas e mais perguntas, numa ansiedade enorme, minha mulher e os filhos continuavam tranquilos a sua conversa. Por fim responderam, não aconteceu nada. Por que é que perguntas isso? Contei-lhes então o que se passara. Só neste momento é que meu filho Guido acordou. Ninguém acreditava no que eu lhes dizia. Podia lá ser que o carro continuasse a caminhar sem ninguém ao volante? Afinal, sempre concordavam que, de fato, eu permanecera imóvel um grande pedaço, não respondendo às perguntas que me tinham feito, nem tomando parte na conversa. Disseram até que, por vezes, tinha tido a impressão de que o carro ia esbarrar-se contra os outros, mas eu tinha manobrado habilmente e ultrapassara vários automóveis, entre eles o do célebre corredor Renzi. Só aqui é que eu lhes disse que não dera por nada, pela simples razão de ter adormecido no volante. Tanto que me senti agora bem disposto e livre daquele cansaço que me dominava. Em resumo, o sono por que eu passara ao volante corresponde ao tempo que o carro levou a perfazer 27 quilômetros. Posto a refletir sobre o sucedido e ao imaginar a catástrofe de que eu e a família tínhamos escapado, fiquei numa violenta comoção, meio transtornado e pálido, conforme os meus diziam. Acalmei pouco a pouco e agradeci ao Senhor o auxílio milagroso com que nos acudira. Passado 2 meses, fui a San Giovanni Rotondo. Por sorte, encontrei o padre Pio na escada do convento. Falava com um capuchinho, para mim desconhecido. Tendo se recolhido um instante, Padre Pio disse, tu adormeceste, e o teu anjo da guarda guiou o carro enquanto tu dormias. Está falando sério, padre?
é verdade o que você me diz? Padre Pio insistiu. O teu anjo te protege. E logo, pondo a mão sobre o meu ombro, disse: sim, tu dormiste e o teu anjo da guarda guiou o carro durante todo esse tempo. Apenas um testemunho, dentre tantos que aqui estão. Nesta guerra, nós não estamos sozinhos. Os santos anjos estão conosco, guerreando conosco, guerreando por nós, mas nós precisamos recorrer à sua ajuda. Nós temos que pedir o seu auxílio, nós temos que ter devoção para com eles, nós temos que formar com eles uma única milícia. Nós precisamos, queridos irmãos, levar muito a sério a missão do Santo Anjo de Deus junto de nós e dos santos anjos de uma maneira especial. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que nós comecemos a perceber muitas e muitas vezes a intervenção do nosso Santo Anjo em nosso favor. Intervenção que ele jamais sonega para nos levar para o céu.